Hello, oitavo ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Galera, hoje vai ser a nossa aula de revisão, certo? É um pouquinho diferente porque eu não vou utilizar slides, na verdade eu fiz algumas anotações e vou mostrar para vocês ao longo da aula para a gente ir discutindo, ainda que à distância, certo? Então, o assunto, né, primeiro que a gente vai falar vai ser o capítulo 7, que falou um pouquinho sobre artes urbanas, certo? E aí eles deram exemplos de artes urbanas, artes que ficaram famosas ao redor do mundo e perguntaram também se na cidade onde vocês residem tem algum exemplo de arte urbana que tenha feito muito sucesso e o que ela significa, certo? Com relação ao grammar, nós vamos discutir um pouquinho sobre modos comparativo e superlativo, certo? Então eu fiz aqui uma pesquinha, vamos dizer assim, para que vocês, quando quiserem, deem um pause na aula, né? Lembre-se que quando a gente fala de modo comparativo, a gente tem modo comparativo de igualdade e modo comparativo de superioridade, tá? Nós também temos até o de inferioridade, mas a gente não viu ainda. Com relação à igualdade, como vocês podem ver aqui na minha anotação, é a estrutura as mais adjetivo ou advérbio mais as. Traduzindo, é como se fosse a estrutura tão quanto. Então, se eu digo assim, I am as tall as my mother. Eu sou tão alta quanto a minha mãe. Quer dizer que eu e minha mãe não temos diferença nem para mais, nem para menos de altura. Nós temos a mesma altura. Vamos supor 1,65 m, 1,70 m e etc. Certo? É importante vocês se lembrarem que normalmente essas frases de modo comparativo, elas vão precisar do verbo de ligação, que é o verbo to be, né? E o verbo to be que vai ter que estar conjugado com o sujeito, certo? Então, com relação à comparação de igualdade, é a estrutura as mais adjetivo ou advérbio mais as, que é o tão quanto. Vamos para a próxima. Agora para o de superioridade, que aí sim vai ter várias regrinhas, certo? E aí quando eu falo de superioridade, quer dizer que algo vai ser mais, né, do que o outro fator, do que a outra coisa, certo? E nós devemos lembrar também da estrutura than, que é o do que. Então, se eu digo assim, matemática é mais difícil do que inglês. Vocês devem se lembrar que os adjetivos eles vão estar divididos em pequenos e longos. Quando o adjetivo for longo, como a palavra difficult, difícil, ele permanece igual. Então vai ficar esse exemplo. Math is more difficult than English. Matemática é mais difícil do que inglês, certo? E quando o adjetivo for pequeno, se eu digo eu sou mais alta do que minha mãe, um exemplo, I am taller, né? Porque tall termina com LL, eu só acrescento ER. I am taller than my mother, certo? Então, com relação aos adjetivos no modo comparativo, o que eu tinha para falar era isso, ok? Vamos para o nosso próximo ponto. Com relação ao capítulo 8, foi falado um pouquinho sobre TV e movies, exemplos de programas que aparecem na TV e exemplos de tipos de filme, tá? Então, vou citar alguns aqui para vocês. TV, nós temos cartoons, né, desenhos, nós temos soap operas, novelas, talking show, que são programas de entrevista, e movies, que são filmes, por sua vez, nós temos horror movies, filmes de terror, comedy, comédia, drama, deixa eu ver o que mais, action movies, que são filmes de ação, né, dentre outros. Então é importante também que vocês revisem o vocabulary, tá? E com relação ao grammar, nós vamos ter uma extensão aí do modo comparativo, que é o modo superlativo. Quem lembra quando é que eu utilizo o modo superlativo? O modo superlativo é quando eu estou destacando algo ou alguém por ser ou muito bom ou muito ruim naquilo que faz, né? Claro que eu expliquei agora a grosso modo, mas assim, vocês podem utilizar qualquer característica, qualquer adjetivo
Lembrando que no modo superlativo vocês não vão estar comparando, vocês vão estar destacando, tá? Quando os adjetivos forem curtos, vocês vão ter 3 possibilidades: acrescentar ST, EST ou IEST. Professora, me dá um exemplo aí de ST. Vamos supor, o verbo nice, né? O verbo não, o adjetivo nice, que é legal. Vai virar nicest. Como já termina com e é pequeno, eu só acrescento o ST, certo? Por sua vez, os compridos, assim como no modo comparativo, eu não acrescento nada no adjetivo. Eu coloco a palavra the most, que é para dizer que é o mais ou a mais. The most, né? Então, eu só quero falar: Laura é a mais inteligente da sala dela. Laura is the most intelligent girl in her classroom. Certo? E, diferentemente do modo comparativo, nós não precisamos da estrutura than, do que, porque nós não estamos comparando nada, nós estamos apenas destacando. Certo? Então, o que a tia tinha para falar para vocês do capítulo 7 era isso. Nós vamos agora para o chapter 8, né? Na verdade, eu acabei voltando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre substantivos, tá? Substantivos esses que podem ser contáveis ou incontáveis, tá? Substantivos contáveis é aquilo que eu consigo contabilizar. Os exemplos que eu coloquei aqui foram o seguinte: a girl, menina, eu posso contabilizar. Banana, banana, eu também consigo contabilizar. E com relação aos incontáveis, eu coloquei water, que é um líquido, e money. Tia, mas eu consigo contar dinheiro. Se você olhar um monte de dinheiro na mesa, você não consegue contabilizar. Você vai ter que pegar nota, por isso que é incontável. E um outro líquido, exemplo, aqui eu coloquei juice, que é suco, tá? Normalmente líquidos são todos considerados incontáveis, certo? E por fim, no capítulo 9, o capítulo trouxe um pouquinho sobre games, perguntou se vocês são considerados viciados em games, deu exemplos, né, de alguns games, board game, arcade game, né, que são jogos de tabuleiro, videogame, né, que é o tipo de jogo, eu acho que mais difundido, mais espalhado aí pelo mundo. E com relação ao grammar, a gramática, trouxe as estruturas much e many, né, much para substantivos incontáveis e many para substantivos contáveis. O que significa essas duas estruturas? Significa muito ou muita. Então, se eu quero falar que tem muita água, there is much water, porque água eu não consigo contabilizar. Tem muitas meninas, meninas é contável, então there are many girls, tem muitas meninas, porque meninas eu consigo contabilizar, certo? Foi um apanhado que a tia fez de tudo que vai cair na prova. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Mas lembrem-se que no canal da escola estão todos os vídeos. É só vocês entrarem na playlist, procurarem a disciplina de inglês e revejam as aulas, né? Que é uma forma também de vocês verem. As aulas estão com slides, estão com mais exemplos. Então, é uma outra forma de vocês estudarem. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E qualquer coisa, podem me mandar mensagem, ok? Bye, bye.